No verão de 1925, na pequena e sonolenta cidade de Dalton, Tennessee, uma batalha foi travada, não com armas, mas com palavras. Não por território, mas pela alma da educação americana. Em tribunal superlotado, a teoria da evolução de Charles Darwin foi colocada no banco dos réus. Um jovem professor foi acusado de um crime: ensinar que o homem descendeu de uma ordem inferior de animais. O que se seguiu foi um dos julgamentos mais espetaculares da história. Um confronto entre ciência e fundamentalismo religioso, modernidade e tradição, que cativou a nação inteira. Este é o códice do julgamento de Scopes, mais conhecido como o julgamento do macaco. Os anos 1920 na América foram uma década de contradições. Nas cidades era a era do jazz, com sua nova liberdade e modernidade. Mas nas áreas rurais, especialmente no sul, havia uma forte reação conservadora. O fundamentalismo cristão estava em ascensão, e muitos viam a ciência moderna como uma ameaça direta à autoridade da Bíblia. O principal inimigo era a teoria da evolução de Charles Darwin. A ideia de que os seres humanos poderiam ter evoluído de formas de vida mais simples, em vez de serem criados instantaneamente por Deus, era vista como uma heresia perigosa. Em março de 1925, o estado de Tennessee aprovou uma lei chamada Ato Butler. A lei tornava ilegal para qualquer professor de escola financiada pelo Estado ensinar qualquer teoria que negue a história da criação divina do homem, como ensinada na Bíblia. A maioria das pessoas ignorou a lei, mas não os líderes da pequena cidade de Dayton. Eles estavam preocupados que a cidade estivesse morrendo economicamente. Em uma reunião em uma farmácia local, eles tiveram uma ideia ousada. E se eles encontrassem um professor que aceitasse desafiar a lei? O julgamento que se seguiria traria publicidade, turistas e dinheiro para Dayton. Eles não estavam interessados em teologia. Estavam interessados em negócios. A caça por um réu havia começado. O homem que eles encontraram foi John T. Scopes, um jovem de 24 anos, professor de ciências e técnico de futebol. Scopes nem tinha certeza se havia realmente ensinado a evolução, mas ele acreditava na liberdade acadêmica e concordou em se tornar o réu no caso de teste. Quase que imediatamente, o caso local explodiu em uma sensação nacional. A União Americana pelas Liberdades Civis, ACLU, anunciou que defenderia Scopes, vendo o caso como uma batalha crucial pela liberdade de expressão. A notícia atraiu os maiores pesos pesados legais do país. Para liderar a acusação, em nome do povo do Tennessee e da fé cristã, veio William Jennings Bryan. Bryan era uma lenda viva. 3 vezes candidato a presidente pelo Partido Democrata, um orador populista de poder imenso e o campeão mais famoso do fundamentalismo religioso na América. E para liderar a defesa de Scopes, veio o único homem no país que poderia se igualar a Bryan no palco: Clarence Darrow. Darrow, o advogado de defesa mais famoso da América. Um agnóstico declarado. Conhecido por defender casos impopulares e por sua lógica afiada e cínica. A batalha não seria mais sobre um jovem professor. Seria um duelo de Titus Bryan contra Darrow. Fé contra razão. No tribunal de Dalton, Tennessee. O julgamento, que começou em julho de 1925, rapidamente se transformou em um circo. Dayton foi invadida por centenas de jornalistas de todo o país, incluindo o famoso H. L. Mencken, que apelidou o evento de O Julgamento do Macaco. A cidade abraçou a atenção. Vendedores vendiam cachorros quentes, limonada e bíblias. Banners com temas bíblicos e de macacos foram pendurados por toda parte. O calor era tão insuportável que o juiz, em um ponto, moveu as sessões para o gramado do lado de fora do tribunal. O julgamento se tornou o primeiro na história americana a ser transmitido ao vivo, pelo rádio para todo o país. A estratégia de Clarence Darrow era clara. Ele sabia que, tecnicamente, Scopes era culpado. Ele havia violado a lei. O objetivo de Darrow não era vencer o caso, mas vencer o debate. Ele queria usar o julgamento para expor o que ele via como a ignorância e o perigo do pensamento fundamentalista para uma audiência nacional. No entanto, o juiz, um cristão devoto, bloqueou todas as suas tentativas. Ele proibiu a defesa de chamar cientistas para depor sobre a validade da teoria da evolução, afirmando que o único ponto em questão era se Scopes havia ensinado a teoria, não se a teoria era verdadeira. Encurralado e frustrado, Darrow fez uma jogada legal, chocante e sem precedentes. No 7º dia do julgamento, ele anunciou que gostaria de chamar uma última testemunha para depor como uma autoridade na Bíblia. A testemunha que ele chamou foi o próprio advogado de acusação, William Jennings Bryan.
Confiante em seu conhecimento das escrituras e vendo uma chance de humilhar Darrow publicamente, concordou em depor. Foi um erro catastrófico. O que se seguiu foi um dos interrogatórios mais famosos da história do direito americano. Por 2 horas sob seu quente do Tennessee Clarence Darrow, com sua lógica implacável, desmontou William Jennings Bryan. Ele não atacou a fé de Bryan, mas sua interpretação literal da Bíblia. Darrow perguntou: "O senhor acredita que a grande inundação de Noé destruiu todos os seres vivos que não estavam na arca?" Bryan disse que sim. Darrow então perguntou sobre peixes e como eles poderiam ter se afogado. Darrow perguntou: "O senhor acredita que Josué fez o sol parar?" Bryan disse que sim. Darrow respondeu: "Não prefere acreditar que a terra é que parou." A troca mais devastadora foi sobre a criação. Darrow perguntou: "O senhor acredita que o primeiro dia da criação foi um dia de 24 horas?" Bryan hesitou, percebendo a armadilha. Se a Terra tivesse apenas cerca de 6.000 anos, como uma interpretação literal sugeria, isso contradiria toda a geologia, arqueologia e biologia. Pressionado, Bryan finalmente admitiu que os dias da criação poderiam ser períodos de tempo mais longos, talvez milhões de anos. Para a multidão, foi um golpe de misericórdia. O grande campeão da interpretação literal da Bíblia havia admitido, em público, que nem tudo podia ser levado ao pé da letra. Darrow havia exposto a contradição no coração do argumento fundamentalista. No dia seguinte, o juiz considerou o testemunho de Bryan irrelevante e o retirou dos autos. Para encerrar o caso, Darrow pediu ao júri que considerasse seu cliente culpado, para que o caso pudesse ir para apelação. O júri levou apenas 9 minutos. John Scopes foi condenado e multado em $100. Na superfície, William Jennings Bryan havia vencido, mas na realidade, ele havia sido humilhado. A imprensa nacional, liderada por Mencken, retratou-o como um tolo pomposo, e a causa fundamentalista como ignorante e derrotada no campo das ideias. O esforço do julgamento teve um custo terrível. Apenas 5 dias após o veredito, William Jennings Bryan morreu durante o sono, ainda na cidade de Dayton. A condenação de Scopes foi mais tarde anulada por um detalhe técnico. A lei Butler permaneceu nos livros do Tennessee por mais 42 anos. Mas o julgamento do macaco mudou a conversa pública para sempre. Ele não resolveu o conflito entre ciência e religião, um debate que continua até hoje, mas ele o expôs em um palco nacional, criando um códice duradouro sobre a luta pela verdade, pelo conhecimento e pela liberdade de pensamento na sociedade moderna.